Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Zé Benedito sempre foi homem de coragem, daqueles que não têm medo de cobra nem de trovão. Morava lá no sítio do Córrego Seco há mais de 50 anos. Conhecia cada pedra, cada árvore, cada trilha daquelas terras como a palma da mão. O sítio ficava no fim de uma estrada de chão batido, cercado por mata fechada e tendo como vizinho mais próximo o velho Nhô Joaquim, que morava a uns 3 quilômetros de distância. Mas naquela noite de setembro, quando o vento começou a soprar diferente e as estrelas parecia que tinha se escondido tudo de uma vez, até ele sentiu um arrepio estranho subindo pela espinha. A propriedade de Zé Benedito era modesta, mas bem cuidada. Tinha uma casa de alvenaria com 3 cômodos, um terreiro de terra batida sempre varrido, um galinheiro onde criava umas 20 galinhas caipira, um curral pequeno com 5 cabeças de gado e uma horta que dava verdura o ano inteiro. Atrás da casa corria um córrego, que no tempo da seca quase secava. Daí o nome do lugar. Era uma vida simples, mas ele gostava assim, longe da correria da cidade, vivendo do que a terra dava. Tudo começou 3 dias antes, quando os animais do sítio começaram a agir esquisito. As galinhas não queriam sair do poleiro nem para comer. Ficava lá empoleirada fazendo um barulho baixo, como se estivesse conversando entre elas sobre alguma coisa ruim que ia acontecer. O galo Napoleão, que sempre foi brigão e corajoso, estava cabisbaixo, não cantava mais de madrugada, como sempre fez. O cachorro Trovão, um vira-lata marrom que Zé Benedito tinha achado filhote na estrada há 5 anos atrás, ficava latindo para o nada, sempre olhando para o lado do Morro da Viúva. Até as vacas, que sempre foi mansinha e obediente, estava inquieta, mugindo baixinho durante a madrugada toda, se recusando a pastar perto da cerca que dava para o morro. O Morro da Viúva ficava a uns 2 quilômetros do sítio. Era uma elevação rochosa coberta de mata fechada que se destacava na paisagem. O nome vinha de uma lenda antiga da região. Contavam que há muito tempo uma mulher tinha perdido o marido numa tempestade terrível e subiu no morro para se jogar de lá de cima. Mas quando chegou no alto, alguma coisa a impediu de pular e ela nunca mais desceu. Uns diziam que ela virou alma penada, outros que ela se transformou em outra coisa. O certo é que desde então o lugar tinha fama de mal assombrado. Zé Benedito achou que era coisa de tempo mudando. Afinal, setembro sempre foi mês de ventania e os bichos ficavam meio inquietos mesmo. Mas no segundo dia aconteceu algo que fez ele repensar toda a situação. Estava voltando da cidade de Charrete no fim da tarde, depois de vender uns frangos e comprar mantimento para o mês, quando viu uma luz estranha no alto do morro. Não era fogo comum, nem lanterna, nem nada que ele conhecia em seus 50 anos de vida na roça. Era uma luz azulada que piscava devagar, como se estivesse respirando, como se fosse um coração gigante batendo lá no alto. Parou a charrete e ficou olhando por uns minutos, tentando entender o que podia ser aquilo. A égua morena, que sempre foi calma, começou a ficar agitada, batendo o casco no chão e balançando a cabeça. Zé Benedito desceu da charrete e ficou observando melhor. A luz subia e descia de intensidade, às vezes quase sumia, depois voltava mais forte. Não fazia barulho nenhum, não tinha cheiro de fumaça, era só essa luz misteriosa que parecia ter vida própria. Ficou ali parado uns 10 minutos, até que resolveu continuar o caminho. Mas quando olhou para trás, para dar uma última olhada, a luz tinha sumido completamente, como se nunca tivesse existido. Durante o resto do trajeto até em casa, não conseguiu parar de pensar no que tinha visto. Chegando no sítio, contou para o Trovão sobre a luz estranha, como se o cachorro pudesse entender e dar alguma explicação. Mas o bicho só ficou mais agitado ainda, correndo de um lado para o outro e uivando baixinho. Naquela noite, Zé Benedito não conseguiu dormir direito.
Ficava pensando na luz azul e no comportamento estranho dos animais. Levantou 2 vezes para dar uma olhada no terreiro, mas tudo estava normal. Só o barulho do vento nas árvores e o canto dos grilos. Mas tinha alguma coisa no ar. Um cheiro diferente que ele não conseguia identificar. Meio doce, meio azedo, como fruta estragada misturada com terra molhada. Na manhã seguinte, foi cuidar dos animais e notou que as galinhas tinham botado muito pouco ovo e os que tinha estava com a casca estranha, meio mole e com uma cor amarelada que nunca tinha visto. As vacas também estavam dando menos leite e o trovão não queria comer a ração, ficava só farejando o ar e olhando na direção do morro. Foi conversar com o vizinho Nhô Joaquim para ver se ele tinha notado alguma coisa estranha. O velho, que já passava dos 70 anos e morava na região desde pequeno, ouviu a história da luz azul com atenção e ficou com uma cara preocupada. Zé, isso que você está contando me lembra das histórias que meu avô contava quando eu era menino, disse Nhô Joaquim, coçando a barba branca. Ele falava que de vez em quando aparecia uma luz no Morro da Viúva e quando isso acontecia, sempre tinha desgraça na região. Gente que sumia, animal que morria sem motivo, colheita que estragava toda. Mas o senhor acredita nessas coisas? Perguntou Zé Benedito. Rapaz, eu já vivi muito tempo para não acreditar em nada. Tem coisa nesse mundo que a gente não entende e às vezes é melhor não querer entender mesmo. Meu conselho é você ficar esperto e não se meter onde não foi chamado. Zé Benedito voltou para casa, com a cabeça cheia de pensamento. Nhô Joaquim sempre foi homem sensato. Não era de inventar história, nem de acreditar em bobagem. Se ele estava preocupado, é porque tinha motivo. Na 3ª noite foi que as coisas ficaram realmente sérias. Zé Benedito estava deitado na cama, tentando pegar no sono, quando ouviu um barulho lá fora. Não era vento, não era bicho conhecido, era como se alguém tivesse arrastando alguma coisa muito pesada pelo terreiro. O som era constante, um arrastar lento que ia e vinha, às vezes parando por um segundo, depois recomeçando. Pegou a lanterna que sempre deixava do lado da cama, a espingarda calibre 12 que herdou do pai, e saiu para ver o que era. O trovão estava escondido embaixo da mesa da cozinha, tremendo de medo, sem coragem nem para latir. Isso deixou Zé Benedito ainda mais preocupado, porque o cachorro sempre foi corajoso. Já tinha enfrentado até onça quando precisou. Abriu a porta devagar e jogou a luz da lanterna no terreiro. A primeira coisa que viu foi que as galinhas estavam tudo morta dentro do galinheiro, esparramada no chão como se tivesse morrido de susto. O galo Napoleão estava no meio delas, com os olhos arregalados e o bico aberto, como se tivesse tentado cantar uma última vez antes de morrer. O terreiro estava vazio, mas tinha uma trilha estranha na poeira. Não era pegada de gente nem de animal que ele conhecesse em todos os seus anos de experiência na roça. Era como se fosse uma cobra gigante que tinha passado por ali, deixando um rastro liso na terra, mas com marca de garra nas laterais, como se a coisa tivesse unhas ou garras que arranhanhava o chão enquanto se movia. A trilha começava no portão de entrada do sítio, passava pelo terreiro, dava uma volta completa na casa e depois seguia em linha reta na direção do Morro da Viúva. Era uma trilha larga, de quase 1 metro, e em alguns lugares a terra estava tão marcada que parecia que uma máquina pesada tinha passado por ali. Zé Benedito seguiu a trilha com a lanterna, mantendo a espingarda pronta para qualquer coisa. O rastro ia até a cerca que separava o sítio da mata, e ali parava abruptamente, como se a coisa tivesse simplesmente desaparecido no ar. Mas o cheiro estranho que ele tinha sentido na noite anterior estava mais forte ali, tão forte que deu náusea e ele teve que se afastar. Voltou para casa e passou o resto da noite acordado, sentado numa cadeira na sala com a espingarda no colo, esperando. Não sabia o que esperar, mas sabia que alguma coisa tinha visitado o sítio, alguma coisa que não era deste mundo. De manhã, enterrou as galinhas mortas,
e foi até a cidade contar o que tinha acontecido para o delegado. Seu Ramírez, que conhecia Zé Benedito desde criança, ouviu a história com atenção, mas ficou meio desconfiado. Zé, você não estava bebendo não, né? Porque essa história está muito estranha. Pode ter sido algum animal selvagem, uma sucuri grande, sei lá. Seu delegado, eu conheço o rastro de todo bicho que existe nessa região. Isso que passou no meu sítio não era bicho normal, não. Tá bom, vou mandar o Cabo Messias dar uma olhada lá amanhã. Você fica calmo que a gente vai descobrir o que foi. Mas Zé Benedito não ficou calmo. Passou o dia inteiro inquieto, tentando entender o que podia ter matado as galinhas daquele jeito, sem ferimento nenhum, só de susto aparentemente. À tarde, decidiu subir o Morro da Viúva para ver se encontrava alguma pista. Conhecia as lendas do morro desde criança. Os antigos contavam que ali morava uma criatura que só aparecia quando alguém estava para morrer na região. Diziam que ela era grande como um touro, mas se rastejava igual cobra e tinha olho que brilhava no escuro como brasa. Contavam também que ela não era bicho nem gente, mas alguma coisa que tinha ficado presa entre os dois mundos, sem poder ir nem voltar. Alguns falavam que a criatura era a própria viúva que deu nome ao morro, que tinha se transformado em monstro depois de tanto sofrimento. Outros diziam que era algo muito mais antigo, que já estava lá antes mesmo dos primeiros moradores chegar na região. Mas ele nunca tinha dado muito crédito para essas histórias de assombração, achava que era coisa de gente supersticiosa. Levou a espingarda, um facão, uma corda e água para meio-dia. A trilha para subir o morro era íngreme e cheia de pedra solta, coberta por uma mata fechada que mal deixava o sol passar. Quanto mais subia, mais silencioso ficava tudo ao redor. Nem passarinho cantando, nem grilo fazendo barulho, nem folha balançando no vento. Era um silêncio que dava nervoso, como se até a natureza tivesse medo de fazer ruído naquele lugar. A subida levou quase 2 horas. Quando chegou no alto, Zé Benedito encontrou algo que nunca tinha visto antes em todos os seus anos de vida. No meio das pedras, bem no centro do topo do morro, tinha um buraco perfeitamente redondo, como se alguém tivesse furado a terra com uma broca gigante. O buraco tinha uns 3 metros de diâmetro e era tão fundo que não dava para ver o fim, mesmo jogando a luz da lanterna lá dentro. Saía dele um cheiro forte de terra molhada, misturado com algo podre, como bicho morto há dias. O ar em volta do buraco parecia mais pesado, mais denso, e dava a impressão de que alguma coisa estava respirando lá embaixo, bem devagar, fazendo o ar subir e descer. Zé Benedito se abaixou para olhar melhor e ouviu um som vindo lá de dentro. Era como um sussurro, mas não tinha palavra, só um som grave e constante que fazia o peito vibrar. Parecia com o ronco de um animal muito grande, mas mais baixo, mais profundo, como se viesse de muito longe ou de muito fundo. Pegou uma pedra e jogou no buraco para ver se conseguia ouvir ela bater no fundo. A pedra desapareceu na escuridão e o som foi ficando mais baixo até sumir completamente, sem nunca ter batido em nada. Era como se o buraco não tivesse fundo, como se fosse um túnel que ia até o centro da terra. Recuou rapidinho e ficou observando de longe, tentando entender o que podia ser aquilo. Foi quando viu a coisa começando a sair do buraco. Primeiro apareceu uma cabeça que parecia com a de uma cobra, mas do tamanho de um boi adulto. A pele era lisa e brilhante, cor de lama seca, e os olhos eram 2 pontos de luz azul que queimava na escuridão como 2 farol. A cabeça se mexia devagar, de um lado para o outro, como se estivesse testando o ar, procurando por alguma coisa. Depois veio o resto do corpo, se arrastando devagar para fora do buraco, fazendo um barulho de coisa molhada escorregando na pedra. O corpo era comprido, muito comprido, parecia não ter fim. Era liso como o de uma cobra, mas grosso como o tronco de uma árvore grande e se mexia com uma fluidez que hipnotizava,
como água corrente. A criatura não tinha perna nem braço, só esse corpo comprido que se mexia igual cobra, mas com uma força e uma graça que dava medo de ver. Por todo o corpo tinha umas marcas estranhas, como cicatriz ou desenho, que brilhava fraco na luz do sol, como se tivesse vida própria. Mas o mais assustador era o jeito que ela olhava. Parecia que estava vendo direto na alma da pessoa, lendo os pensamentos, descobrindo os medos mais escondidos. Os olhos azul não piscava nunca, ficava sempre fixo, sempre queimando, sempre vendo mais do que deveria. Zé Benedito ficou paralisado, sem conseguir se mexer nem respirar direito. O coração batia tão forte que ele tinha certeza que a criatura podia ouvir. As pernas não obedeciam, era como se tivesse grudado no chão, como se alguma força invisível tivesse prendido ele ali. A criatura ficou ali parada por uns minutos que pareceu hora, testando o ar com uma língua comprida e fina que aparecia de vez em quando entre os dentes. A língua era preta como carvão e se mexia independente do resto do corpo, como se tivesse vida própria, provando o ar, procurando por cheiro conhecido. Depois de um tempo que Zé Benedito não soube calcular, a criatura começou a descer o morro, se movendo mais rápido do que qualquer coisa daquele tamanho deveria conseguir. O corpo se ondulava entre as pedras e as árvores com uma facilidade impressionante, sem fazer muito barulho, só aquele som de coisa molhada deslizando. Só quando ela sumiu completamente na mata que ele conseguiu se mexer de novo. As pernas estavam bambas, as mãos tremendo, e ele teve que se segurar numa árvore para não cair. Desceu o morro correndo, tropeçando nas pedras, arranhando a perna nos espinhos, rasgando a roupa nos galhos, mas sem parar nem para olhar para trás. Chegando em casa, trancou todas as portas e janela e ficou esperando. Não sabia o que esperar, mas sabia que alguma coisa ia acontecer. Durante a tarde toda, o trovão continuou escondido embaixo da mesa. E não tinha mais nenhum animal vivo no sítio, além do cachorro e das 5 vacas, que estava tudo junta num canto do pasto, olhando para a mata com medo. Quando chegou a noite, o silêncio voltou a reinar no sítio. Era um silêncio diferente do normal, mais pesado, mais ameaçador. Nem grilo cantava, nem sapo coachava no córrego, nem folha se mexia no vento. Era como se a natureza inteira tivesse parado de respirar. Foi na madrugada que ela apareceu. Zé Benedito acordou com um barulho diferente, como se alguém tivesse jogando areia na parede da casa. Era um som constante, escreque, 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 como unha arranhando madeira. Levantou devagar, pegou a espingarda e foi até a janela da frente. Lá fora, encostada na parede da casa, estava a criatura. Ela tinha crescido, ou pelo menos parecia maior do que no morro, ocupando quase toda a largura do terreiro. Os olhos azul brilhavam ainda mais forte no escuro, como 2 sol pequeno queimando na noite. A coisa estava fazendo alguma coisa na parede, arranhando, marcando, desenhando talvez. O som que Zé Benedito ouvia era o barulho das garras dela riscando a madeira e o reboco. Às vezes ela parava e ficava imóvel por um segundo, depois recomeçava o trabalho misterioso. Ela ficou ali parada por muito tempo, olhando diretamente para a janela onde ele estava escondido. Era como se ela soubesse exatamente onde ele estava, como se pudesse ver através da parede, através da madeira, através de tudo que tentava esconder ele. Os olhos azul queimavam na escuridão e parecia que estava lendo cada pensamento, cada medo, cada segredo que ele carregava. O coração de Zé Benedito batia tão forte que ele tinha certeza que ela podia ouvir. O suor escorria pelo rosto e pelas costas, e ele mal conseguia segurar a espingarda com as mãos molhadas de nervoso. Queria atirar, queria gritar, queria correr, mas não conseguia fazer nada além de ficar ali parado, hipnotizado por aqueles olhos que queimavam a alma. Depois de uns minutos que pareceu hora, a criatura começou a se afastar. Mas não foi embora completamente. Ficou circulando a casa, sempre mantendo aqueles olhos fixos na janela.
Era como se tivesse fazendo algum tipo de ritual, marcando território, escolhendo o melhor ângulo de ataque, ou pior, escolhendo o momento certo para alguma coisa que Zé Benedito nem queria imaginar. Durante toda a volta que ela deu na casa, ele ficou acompanhando pelos vidros da janela, vendo aquele corpo gigante se movendo no escuro, silencioso como sombra, mortal como veneno. Às vezes, ela parava e ficava olhando para uma janela específica, como se estivesse memorizando cada detalhe, cada possível entrada, cada ponto fraco da defesa. Zé Benedito passou o resto da noite acordado, segurando a espingarda e rezando todas as orações que sabia, desde as que aprendeu com a mãe, quando era pequeno, até as que ouviu na igreja ao longo da vida. Rezou para todos os santos, para Nossa Senhora, para o Senhor Jesus, pedindo proteção, pedindo força, pedindo para que aquilo fosse só um pesadelo terrível do qual ele ia acordar. Quando amanheceu, a criatura tinha sumido, mas deixou marca por toda a volta da casa. A terra estava revirada, as plantas da horta estavam murcha e preta, como se tivesse queimado, e tinha aquele cheiro forte de coisa podre no ar, tão intenso que dava vontade de vomitar. Na parede da casa, onde ela tinha ficado arranhando durante a noite, tinha uns desenhos estranhos gravados na madeira e no reboco. Não eram letra nem número, eram símbolos que Zé Benedito nunca tinha visto, formas geométricas complicadas que doía na vista de olhar, como se não fosse feito para ser visto por olho humano. Durante o dia, ele decidiu que não ia ficar mais uma noite sozinho no sítio. Pegou o que era mais importante, algumas roupas, documento, um pouco de dinheiro que guardava num pote, e foi para a cidade, ficou na casa da irmã Dolores. Mas mesmo lá, longe do decreto seco e do Morro da Viúva, ele sentia que estava sendo observado. Era uma sensação que não largava, como se alguém tivesse botado uma maldição nele, como se aqueles olhos azul continuasse vendo ele mesmo de longe. Às vezes, no meio da conversa com a irmã, ele parava de falar e ficava olhando para a janela com a sensação de que alguma coisa estava ali fora, esperando, observando, planejando. Dolores notou o comportamento estranho do irmão e tentou conversar. Zé, o que foi que aconteceu lá no sítio? Você está com uma cara de quem viu assombração. Dolores, se eu contar, você não vai acreditar. Nem eu mesmo acredito no que eu vi. Conta aí, irmão. Você sabe que sempre fomos unidos. Pode confiar em mim. Zé Benedito contou toda a história, desde os animais agindo estranho até a aparição da criatura na sua casa. Dolores ouviu tudo em silêncio, com os olhos arregalados, e quando ele terminou, ela ficou um tempo sem falar nada. Zé, isso que você está contando, meu Deus do céu, você tem certeza que não foi sonho, não? Dolores, os desenhos na parede da casa são real, as galinhas mortas são real, o medo que eu estou sentindo é real. Uma semana depois, quando voltou no sítio com uns vizinhos para buscar o resto das coisas, encontraram tudo destruído. A casa estava inteira por fora, mas dentro era como se um furacão tivesse passado. Móvel virado, parede riscada com marca de garra, prato quebrado, roupa espalhada pelo chão. No chão da sala tinha aquela trilha estranha de novo, só que dessa vez ela ia da porta de entrada até embaixo da cama onde ele dormia, passava pela cozinha, dava uma volta no banheiro e terminava na porta dos fundos. Era como se a criatura tivesse entrado e procurado ele em cada cômodo da casa. Os vizinhos acharam que tinha sido ladrão ou bicho do mato, mas Zé Benedito sabia a verdade. A criatura tinha vindo procurar ele e, quando não encontrou, descontou a raiva na casa, destruindo tudo que encontrou pela frente. Nhô Joaquim, que estava junto no grupo, olhou os desenhos na parede externa e ficou pálido. Zé, esses desenhos, eu já vi isso antes. Meu avô tinha um livro muito antigo que falava sobre essas marcas. Ele dizia que era a assinatura da coisa que mora no morro, que ela marcava as casas das pessoas que ela escolhia.
Escolhia para quê, Nhô Joaquim? Isso eu não sei, meu filho. O livro sumiu faz muito tempo, mas se eu fosse você, não voltava mais aqui não. Desde então, Zé Benedito nunca mais voltou para o sítio. Vendeu a propriedade para um fazendeiro de fora, um tal de doutor Evangelista, que não conhecia as histórias da região e pagou um preço bom pela terra. Não contou nada sobre o que tinha acontecido, só disse que queria mudar de vida. Mas às vezes, quando o vento sopra de lá do lado do Morro da Viúva, ele ainda sente aquele cheiro de terra podre e jura que pode ver 2 pontos de luz azul brilhando na escuridão. E sempre que isso acontece, o coração dispara e as mãos começam a tremer, como se o corpo lembrasse de um medo que a mente tentava esquecer. Os antigos da região contam que a criatura ainda está lá, esperando. Dizem que ela escolhe uma pessoa de cada vez, marca ela com aquele olhar e fica esperando o momento certo. Alguns falam que ela se alimenta do medo, outros que ela está procurando algo que perdeu há muito tempo, outros ainda que ela quer trocar de lugar com alguém, passar a maldição adiante. O que ninguém discute é que depois que Zé Benedito saiu do sítio, outras pessoas começaram a relatar coisa estranha na região. O próprio doutor Evangelista durou apenas 3 meses no sítio. Saiu de lá no meio da noite, deixando tudo para trás. E quando perguntaram o motivo, ele só balançava a cabeça e dizia que tinha coisa que o dinheiro não pagava. Depois dele, mais 2 famílias tentaram morar no sítio, mas nenhuma ficou mais de 1 mês. Sempre saía correndo, sempre com a mesma expressão de terror no rosto, sempre se recusando a falar sobre o que tinha acontecido. Hoje em dia, o sítio está abandonado, tomado pelo mato, com a casa caindo aos pedaços e os desenhos na parede cada vez mais visível, como se o tempo, em vez de apagar, tivesse tornado eles mais forte. Ninguém da região tem coragem de chegar perto, nem mesmo os caçadores mais corajosos ou os pescadores que conhecem todos os cantos da mata. Mas, nas noites de lua nova, quando o vento sopra forte e as nuvens cobrem as estrelas, ainda dá para ver aquela luz azul piscando no alto do Morro da Viúva. E quem tem ouvido bom pode escutar, bem baixinho, o som de alguma coisa grande se arrastando pela terra, descendo do morro, se aproximando do sítio abandonado, procurando, sempre procurando, por alguém novo para marcar com aquele olhar que queima a alma. Zé Benedito hoje mora na cidade, trabalha numa oficina mecânica do seu cunhado e tenta viver uma vida normal. Casou com uma viúva boa, Dona Neuza, que tem 2 filhos já crescidos, e tenta esquecer o que aconteceu. Mas às vezes, quando está distraído consertando um carro ou conversando com os clientes, para o que está fazendo e fica olhando para o horizonte, na direção do Morro da Viúva. E quem conhece ele bem pode ver que suas mãos começam a tremer, seus olhos ficam com uma expressão de medo que nunca vai embora completamente. E ele sussurra uma oração baixinho, como se estivesse pedindo proteção contra alguma coisa que só ele sabe que existe. Porque tem coisa nesse mundo que uma vez que a gente vê, nunca mais consegue esquecer. E tem criatura que uma vez que marca a gente, carrega essa marca para o resto da vida, esperando, sempre esperando, a hora de completar o que começou. E mesmo longe, mesmo escondido na cidade, Zé Benedito sabe que aqueles olhos azul ainda estão lá, no alto do morro, procurando, sempre procurando, esperando ele baixar a guarda para terminar o que começaram naquela noite terrível de setembro. Contagem de caracteres, 19.847. Agora, a história está com aproximadamente 20.000 caracteres, dentro da faixa solicitada de 15 a 20.000 caracteres, mantendo todos os elementos que você pediu. João Pereira tinha quase 70 anos quando resolveu contar aquela história que guardava no peito há mais de 40.
Era uma noite de sábado, na varanda da sua casa de madeira, com os grilos cantando lá fora e o vento balançando as folhas do pé de manga. Ele acendeu o cachimbo, deu uma tragada longa e começou a falar, com aquela voz meio rouca de quem já viu muita coisa nesta vida. Eu tinha uns 25 anos na época. Trabalhava numa fazenda lá para as bandas de Goiás, bem no meio do nada mesmo. Era uma propriedade grande, com muito gado e uma mata fechada que ninguém se aventurava a entrar sozinho. O patrão sempre dizia para nós que aquela mata era perigosa, cheia de cobra e onça. Mas a verdade é que havia algo mais, algo que ele não falava direito. João fez uma pausa, seus olhos perdidos na escuridão da noite, como se estivesse vendo tudo de novo na sua frente. Foi numa sexta-feira de março, lembro bem porque estava chovendo há 3 dias direto. Eu e mais 2 companheiros, o Zé Antônio e o Manuel, tivemos que ir buscar umas reses que tinham se perdido na chuva. O rastro delas levava direto para dentro daquela mata maldita. A gente não queria ir, mas o patrão disse que se não trouxesse o gado de volta, podia procurar outro serviço. O velho fez outra pausa, mexendo nas brasas do cachimbo. Entramos na mata por volta das 2 da tarde. Logo de cara, a coisa já estava estranha. Os pássaros não cantavam, não se ouvia nem o barulho dos bichos correndo pelos galhos. Era um silêncio pesado, daqueles que deixa a pessoa com os cabelos em pé. Seguimos o rastro das vacas por umas 2 horas, cada vez mais fundo na mata. O chão estava molhado da chuva dos dias anteriores e nossa bota afundava na lama com cada passo que dávamos. João se ajeitou na cadeira, como se o peso da lembrança estivesse machucando suas costas. Foi o Manuel quem viu primeiro. Ele parou no meio do caminho e apontou para frente, com o dedo tremendo que nem folha no vento. Lá, pendurado numa árvore grande, tinha um boi inteiro, morto, balançando no vento. Mas não era só isso não, o bicho estava todo retorcido, como se alguma coisa muito forte tivesse quebrado todos os ossos dele. E não tinha sangue no chão, nem sinal de luta. Era como se alguém tivesse pego o animal e torcido ele igual uma boneca de pano. O silêncio da noite pareceu ficar mais pesado enquanto João continuava. Nós 3 ficamos parados, sem saber o que fazer. O Zé Antônio quis voltar na mesma hora, mas eu disse que ainda precisávamos encontrar as outras reses. Foi aí que começamos a ouvir aquele barulho, um tipo de gemido baixo, que vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Parecia que a própria mata estava respirando e fazendo aquele som horrível. O som era constante, como se fosse uma respiração muito lenta e pesada. João balançou a cabeça, como se ainda não acreditasse no que tinha vivido. Começamos a andar mais rápido, seguindo o rastro. O sol já estava descendo quando encontramos as outras vacas. Elas estavam todas juntas numa clareira pequena, paradas, sem se mexer. No começo pensamos que estava tudo bem, mas quando chegamos perto, vimos que elas estavam com os olhos arregalados de medo, tremendo igual vara verde. E todas elas olhavam para o mesmo lugar, para uma árvore grande no meio da clareira. Era uma árvore antiga, com o tronco grosso e galhos que se estendiam como braços retorcidos. O velho fez uma pausa mais longa, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Olhamos para a árvore e vimos uma coisa que até hoje me dá pesadelo. Tinha algo grudado no tronco, mais ou menos na altura de um homem. Era escuro, parecia uma sombra, mas ao mesmo tempo tinha volume. Se mexia devagar, como se estivesse respirando, e de vez em quando fazia aquele gemido baixo que a gente tinha ouvido antes. A coisa parecia estar fundida com a casca da árvore, como se tivesse crescido ali mesmo. João limpou o suor da testa, mesmo com a noite fria. O Manuel foi o primeiro a correr. Ele saiu gritando pela mata, deixando a gente para trás. Eu e o Zé ficamos parados, sem conseguir tirar os olhos daquela coisa. Foi então que ela começou a se mexer mais, descendo devagar pelo tronco da árvore. Quanto mais descia,
mais a gente conseguia ver que não era natural. Tinha a forma meio humana, mas as partes do corpo estavam todas no lugar errado. Os braços eram compridos demais. Chegavam quase no chão. As pernas pareciam quebradas em vários lugares. E a cabeça ficava balançando de um lado para o outro, como se o pescoço tivesse sido torcido várias vezes. O cachimbo de João tinha se apagado, mas ele nem notou. Quando a coisa chegou no chão, o Zé Antônio desmaiou. Caiu que nem saco de batata, bem na minha frente. Eu queria correr, mas as pernas não obedeciam. Era como se meus pés tivessem criado raízes no chão. A coisa começou a se arrastar na nossa direção, fazendo aquele barulho horrível, um tipo de raspar que dava arrepio na espinha. Parecia que ela estava raspando as unhas na casca das árvores enquanto se movia. As vacas continuavam paradas, tremendo, mas sem conseguir sair do lugar, como se tivessem sido enfeitiçadas. João se levantou da cadeira e caminhou até a beirada da varanda, olhando para a mata escura ao longe. Foi aí que eu entendi uma coisa terrível. A criatura não estava tentando nos pegar, ela estava brincando com nós. Se mexia devagar de propósito, saboreando o nosso medo. Cada passo que dava na nossa direção era calculado, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. E o pior de tudo, ela tinha um cheiro doce, enjoativo, como de flor podre misturada com carne estragada. O cheiro ficava mais forte conforme ela se aproximava e dava vontade de vomitar. O velho voltou para a cadeira, mas não se sentou. Consegui pegar o Zé no colo e comecei a correr, deixando as vacas para trás. Corri pela mata como nunca tinha corrido na vida, tropeçando nas raízes, se arranhando nos galhos, mas sem parar nem para respirar. O Zé acordou no meio do caminho e começou a correr junto comigo. A gente podia ouvir a coisa atrás da gente, quebrando galhos, mas sempre mantendo a mesma distância, como se não quisesse nos alcançar de verdade. Era como se ela tivesse todo o tempo do mundo e estivesse se divertindo com nossa corrida desesperada. João finalmente se sentou, mas manteve as costas retas. Saímos da mata quando já estava quase escuro. O Manuel estava esperando na porteira, chorando igual criança. Os três voltamos para a fazenda sem falar nada, só tremendo e olhando para trás de vez em quando. Nenhum de nós conseguia parar de olhar por cima do ombro, esperando ver aquela coisa nos seguindo. No outro dia, o patrão quis saber das vacas, mas nenhum de nós conseguiu explicar direito o que tinha acontecido. Como é que a gente ia contar uma história daquelas sem parecer maluco? O velho acendeu o cachimbo novamente, suas mãos tremendo um pouco. 3 dias depois, encontraram as vacas. Elas estavam todas mortas na mesma clareira, dispostas em círculo ao redor daquela árvore grande. Mas o estranho é que não tinham marca de violência. Elas tinham morrido de medo, com os olhos arregalados e a boca aberta, como se tivessem visto algo que não dava para suportar. O veterinário que veio examinar os animais disse que nunca tinha visto nada igual. Disse que parecia que o coração delas tinha parado de tanto susto. João deu uma tragada longa no cachimbo. Nenhum de nós três voltou naquela mata. O Manuel foi embora da fazenda na mesma semana. Disse que ia procurar serviço em outro estado. Nem se despediu direito. Pegou suas coisas e sumiu na calada da noite. O Zé Antônio ficou mais uns meses, mas nunca mais foi o mesmo. Vivia olhando para os lados, com medo de sombra. Qualquer barulho mais forte fazia ele pular igual gato escaldado. Eu fiquei mais tempo, mas sempre evitei passar perto daquela mata maldita. O silêncio tomou conta da varanda por alguns minutos. Mas a história não acaba aí. Uns anos depois, soube que outros peões tinham visto a mesma coisa. Sempre na mesma mata, sempre do mesmo jeito. A criatura ficava brincando com as pessoas, testando até onde conseguia levar o medo delas. Alguns diziam que ela era o espírito de alguém que tinha morrido de forma violenta naquele lugar. Outros falavam que era algo mais antigo, que já estava lá antes mesmo dos primeiros colonos chegarem.
Tinha até quem dissesse que era uma maldição jogada por algum índio bravo quando tiraram eles da terra. João balançou a cabeça devagar. O que eu sei é que aquela coisa não era deste mundo. Tinha uma inteligência malévola. Sabia exatamente como torturar a mente das pessoas. E o pior de tudo, eu tenho certeza de que ela ainda está lá, esperando na mata, procurando por novas vítimas para brincar. Às vezes, quando o vento bate forte e as árvores fazem barulho, eu imagino se não é ela se mexendo lá dentro, impaciente, querendo sair para assustar mais gente. João puxou mais uma vez do cachimbo e olhou para o céu estrelado. Depois daquele dia, comecei a prestar atenção nas histórias que os outros contavam. Descobri que não era só naquela mata, não. Tinha relatos parecidos em outras regiões, sempre em lugares isolados, sempre com criaturas que gostavam de torturar psicologicamente as pessoas antes de fazer qualquer coisa, como se o medo fosse um tipo de alimento para elas. Conversando com vaqueiros de outras fazendas, descobri que cada um tinha sua história para contar. O velho se mexeu na cadeira, procurando uma posição mais confortável. Uma vez, uns 5 anos depois do acontecido, encontrei um velho índio numa feira em Goiânia. Ele me ouviu contar a história e disse que conhecia criaturas parecidas. Falou que eram seres que existiam desde antes do homem branco chegar, que se alimentavam do terror humano e que podiam assumir formas diferentes dependendo de quem estavam assombrando. Disse que os antigos conheciam esses seres e sabiam como se proteger deles, mas que esse conhecimento foi se perdendo com o tempo. João fez uma pausa, observando as sombras que dançavam no terreiro. O índio me disse uma coisa que nunca esqueci, que essas criaturas escolhiam suas vítimas com cuidado. Elas procuravam pessoas que tivessem algum tipo de culpa ou remorso escondido, porque o medo misturado com a culpa era mais saboroso para elas. Na época, eu não entendi direito, mas hoje, depois de tanto tempo, acho que sei por que aquela coisa me escolheu. Tinha uma razão para ela ter vindo atrás de mim especificamente. O cachimbo estava quase se apagando novamente, e João o reacendeu com um graveto da fogueira próxima. Uns meses antes daquele dia na mata, eu tinha feito uma coisa que me deixava com a consciência pesada. Tinha roubado dinheiro do patrão. Não muito, mas o suficiente para me sentir mal todo dia. Ninguém nunca descobriu, mas eu carregava aquela culpa comigo como uma pedra no peito. Talvez tenha sido isso que atraiu a criatura, essa mistura de medo e culpa que ela sentia à distância. Ela deve ter farejado minha fraqueza moral como um cão fareja carne podre. João olhou para as próprias mãos, como se ainda pudesse ver o peso daquela culpa antiga. Depois daquele susto todo, devolvi o dinheiro para o patrão. Inventei uma desculpa qualquer, disse que tinha achado no chão do escritório. Ele acreditou, mas eu precisava fazer aquilo para conseguir dormir em paz. Porque toda vez que fechava os olhos, via aquela coisa descendo da árvore, com aqueles movimentos impossíveis e aquele cheiro enjoativo. Era como se ela tivesse marcado minha alma com ferro em brasa. O vento aumentou um pouco, fazendo as folhas do quintal sussurrarem. O que mais me impressionava era a inteligência daquela criatura. Ela não era um animal selvagem agindo por instinto. Tinha um plano. Sabia exatamente como nos assustar da forma mais eficiente possível. O jeito como brincou conosco, mantendo sempre a mesma distância. Como se soubesse que se chegasse muito perto, a gente poderia morrer de susto antes dela terminar a diversão. Era uma tortura calculada, friamente planejada. João se levantou novamente e caminhou até o poço no quintal, olhando para a água escura no fundo. Às vezes, eu fico pensando se aquela coisa ainda se lembra de mim. Se quando eu passo perto de alguma mata fechada, ela sente minha presença e se lembra daquele dia. É uma sensação estranha, saber que existe algo por aí que já brincou com sua mente e que pode estar esperando uma nova oportunidade.
como se eu tivesse um cheiro especial que só ela consegue sentir. O velho voltou para a varanda, mas dessa vez ficou encostado na parede. Por isso que eu sempre digo para os meus netos tomarem cuidado quando vão em lugares isolados. Não é só por causa dos animais selvagens ou dos bandidos. Tem coisas neste mundo que a gente não entende, coisas que existem há muito mais tempo que nós e que veem os seres humanos como brinquedos para se divertir. Essas criaturas estão sempre lá, escondidas nas sombras, esperando o momento certo para aparecer. João deu a última tragada no cachimbo antes de continuar. E tem uma coisa que nunca contei para ninguém até hoje. Na semana seguinte àquele acontecimento, eu voltei sozinho perto da mata. Não entrei, mas fiquei observando de longe. E eu juro que vi vultos se mexendo entre as árvores, como se a coisa tivesse chamado outras criaturas parecidas. Como se meu medo tivesse sido um sinal para outras coisas sinistras virem se juntar à festa. Fiquei observando por quase 1 hora, até que o sol começou a se pôr, e eu resolvi ir embora. O velho apagou o cachimbo e colocou ele no bolso da camisa. Desde então, toda vez que passo por uma mata fechada, sinto um calafrio na espinha. Não sei se é paranoia ou se é algum tipo de sexto sentido que se desenvolveu depois daquele dia. Mas sempre tenho a sensação de que tem olhos me observando das sombras, esperando eu dar bobeira para fazer alguma coisa. É como se eu carregasse uma marca invisível que só essas criaturas conseguem ver. João olhou para a lua cheia que começava a aparecer entre as nuvens. O que mais me marca é a lembrança daquele cheiro. De vez em quando estou andando por aí e sinto um cheiro doce, meio estranho no ar, o coração dispara e eu fico todo arrepiado. Pode ser perfume de alguma flor, pode ser qualquer coisa, mas meu corpo reage como se fosse aquela criatura de novo. É como se meu instinto de sobrevivência tivesse ficado para sempre em alerta máximo. A noite tinha esfriado bastante e João puxou a camisa para se aquecer um pouco. E se um dia vocês se encontrarem numa situação parecida, se virem algo que não deveria existir, não tentem entender ou explicar. Só corram o mais rápido que conseguirem e não olhem para trás. Porque algumas coisas é melhor deixar no mistério, longe da nossa vida e da nossa mente. Tem coisas neste mundo que não foram feitas para a gente conhecer. E quanto mais longe a gente ficar delas, melhor. João entrou para dentro de casa, deixando para trás apenas o eco da sua história e o cheiro do tabaco no ar. Mas antes de fechar a porta, ele olhou mais uma vez para a mata ao longe, como se quisesse ter certeza de que nada estava se mexendo lá dentro. E por um breve momento, jurou ter visto uma sombra se movendo entre as árvores. Mas logo balançou a cabeça, pensando que deveria ser apenas o vento balançando os galhos. Ou pelo menos era isso que ele queria acreditar. Maria das Dores tinha acabado de completar 63 anos, quando decidiu contar pela primeira vez o que tinha acontecido na fazenda, onde ela trabalhava como cozinheira, há mais de 20 anos atrás. Era uma tarde de domingo, depois do almoço, e ela estava sentada na cadeira de balanço do alpendre, descascando milho para o jantar. Os netos brincavam no terreiro, mas quando ela começou a falar, todos pararam para escutar, porque a voz da avó Maria sempre carregava verdades que ninguém ousava questionar. Isso foi lá pelos anos 90, quando eu ainda era nova e trabalhava na fazenda do seu Antônio, lá pro lado de Minas Gerais. Era uma propriedade grande, com muita terra e um casarão antigo que tinha sido construído no tempo dos bisavôs dele. Eu morava numa casinha nos fundos, junto com outras empregadas, e minha função era cuidar da cozinha e fazer a comida para os peões. A casa era bonita por fora, com varanda grande e jardim bem cuidado, mas tinha uma atmosfera pesada que eu nunca consegui explicar direito. Maria fez uma pausa, seus dedos continuando o movimento automático de descascar o milho. O casarão era bonito,
mas tinha uma coisa nele que sempre me deixou incomodada. No porão, embaixo da cozinha, tinha um quarto escuro que ninguém usava para nada. O seu Antônio dizia que era só um depósito velho, mas a porta sempre ficava trancada com cadeado, e ele era o único que tinha a chave. Eu perguntei uma vez para Dona Conceição, a esposa dele, sobre aquele quarto, mas ela mudou de assunto tão rápido que percebi que não era para eu ficar curiosa. Tinha alguma coisa ali que eles não queriam que ninguém soubesse. A velha senhora balançou na cadeira, olhando para as crianças que brincavam. Foi numa segunda-feira de maio que as coisas começaram a ficar esquisitas. Eu tinha descido no porão para buscar umas conservas que guardávamos lá, quando ouvi um barulho vindo daquele quarto trancado. Era um tipo de arranhão, como se alguém tivesse passando a unha na madeira da porta. Pensei que podia ser rato, mas o som era muito forte para ser de um bicho pequeno assim. Além disso, os arranhões vinham sempre do mesmo lugar, bem na altura onde uma pessoa ficaria se tivesse em pé do outro lado da porta. Maria parou de descascar o milho por um momento, como se a lembrança tivesse interrompido seu movimento. No dia seguinte, o barulho apareceu de novo, só que dessa vez era diferente. Parecia que alguém estava batendo devagarzinho na porta, do lado de dentro. 3 batidas, parava. 3 batidas de novo. Sempre no mesmo ritmo, sempre na mesma intensidade. Fiquei ali parada, escutando, até que o barulho parou de repente. Subi correndo para a cozinha e não falei nada para ninguém, porque não queria que pensassem que eu estava ficando doida. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que aquilo não era normal. A senhora continuou o trabalho com o milho, mas seus movimentos estavam mais lentos agora. Na semana seguinte, comecei a notar outras coisas estranhas. De manhã cedo, quando eu descia para preparar o café, sempre tinha uma poeira fina no chão da cozinha, bem em frente à porta do porão. Era como se alguém tivesse subido de lá durante a noite e deixado rastro. Eu limpava tudo com cuidado, mas no outro dia a poeira estava lá de novo, sempre no mesmo lugar. E não era poeira comum não, era mais escura, como se fosse terra mesmo. Maria olhou para os netos, verificando se eles ainda estavam prestando atenção. Foi a Josefa, que trabalhava como doméstica na Casa Grande, quem me contou a primeira parte da história. Ela tinha ouvido uma conversa entre o seu Antônio e um homem que tinha vindo de longe, um tipo de padre ou benzedeiro, não sei bem. O homem estava dizendo que algumas coisas não podiam ficar enterradas para sempre, que uma hora ou outra iam querer sair. O seu Antônio ficou nervoso e mandou o homem ir embora. Mas antes de sair, o visitante disse uma coisa que a Josefa nunca esqueceu: que quando chegasse o tempo certo, nem cadeado nem reza ia segurar. Disse também que quem faz o mal sempre paga, mesmo que demore anos para a conta chegar. A cadeira de balanço rangeu um pouco quando Maria se ajeitou. 2 semanas depois dessa conversa, aconteceu uma coisa que até hoje me arrepia a espinha. Era umas 10 horas da noite. Eu estava na minha cama quando ouvi passos no andar de cima. Passos pesados como de alguém usando bota, caminhando devagar pelo corredor da Casa Grande. Pensei que fosse o seu Antônio, mas aí lembrei que ele tinha viajado naquele dia e só ia voltar na sexta-feira. A Dona Conceição também não podia ser, porque ela sempre usava chinelo e fazia barulho bem diferente. Maria parou de balançar na cadeira, fixando o olhar num ponto distante. Levantei da cama e olhei pela janela da minha casa. Todas as luzes da Casa Grande estavam apagadas, mas eu podia ver uma sombra passando pelas janelas, caminhando de um cômodo para o outro. A sombra era alta, mais alta que qualquer pessoa da família, e se movia de um jeito esquisito, como se fosse pesada demais para os próprios pés. Parecia que ela estava procurando alguma coisa, mexendo nos móveis, abrindo gavetas. Fiquei observando por quase 1 hora, até que a sombra desapareceu. A senhora voltou a descascar o milho, mas agora suas mãos tremiam ligeiramente. No dia seguinte, quando a Dona Conceição desceu para tomar café, ela estava com uma cara terrível.
toda pálida e com olheiras fundas. Perguntei se ela estava se sentindo bem. E ela disse que tinha passado a noite toda ouvindo barulho no andar de baixo. Disse que parecia que alguém estava mexendo nos móveis, arrastando cadeira, abrindo e fechando gaveta. Mas quando ela desceu para ver, não tinha nada fora do lugar. Ela estava tão assustada que me pediu para dormir na casa grande até o seu Antônio voltar da viagem. Maria fez uma pausa mais longa, olhando para os próprios dedos, como se procurasse coragem neles. Foi nessa mesma tarde que eu resolvi investigar aquele quarto do porão. A dona Conceição tinha saído para a cidade e eu sabia onde ela guardava a chave reserva do cadeado. Desci no porão com uma lanterna na mão, o coração batendo que nem tambor. Quando abri o cadeado, a porta gemeu tanto que pensei que a casa inteira ia ouvir. Era como se ela não tivesse sido aberta há muitos anos. A cadeira parou de balançar completamente. Dentro do quarto tinha cheiro de terra molhada e algo mais, algo podre que fazia o estômago embrulhar. No chão, bem no meio do cômodo, tinha um buraco. Não era um buraco qualquer, era como se alguém tivesse cavado ali dentro mesmo, jogando a terra para os cantos. E a terra estava mexida, fresca, como se alguém tivesse mexido nela há pouco tempo. As paredes do quarto estavam úmidas e tinha manchas escuras que pareciam muito antigas. Maria se levantou da cadeira e caminhou até a beirada do alpendre. Apontei a lanterna para o buraco e vi uma coisa que nunca vou conseguir esquecer. Lá no fundo, meio enterrado, tinha pedaços de roupa velha e o que parecia ser ossos. Ossos humanos, brancos como cal, misturados com retalhos de tecido que já estavam quase virando pó. E tinha alguma coisa mais, alguma coisa que brilhava no meio da terra. Meu corpo inteiro começou a tremer, mas eu não conseguia parar de olhar. A velha senhora voltou para a cadeira, mas não se sentou. Era um anel. Um anel de ouro com uma pedra escura, que ainda estava no que sobrou de um dedo. Nessa hora, eu entendi que aquilo não era um depósito, era um túmulo. Alguém tinha sido enterrado ali, dentro da própria casa. E pelo jeito que a terra estava mexida, parecia que a pessoa estava tentando sair. Tinha também pedaços de madeira podre, como se tivesse tido um caixão ali uma vez, mas que tinha apodrecido com o tempo. Maria finalmente se sentou, mas manteve as costas retas. Saí correndo daquele quarto e tranquei tudo de novo. Mas não consegui tirar aquela imagem da cabeça. Durante o resto da tarde, fiquei pensando em quem podia ter sido enterrado ali e por quê. E principalmente, porque a terra estava mexida como se alguém tivesse tentado cavar de dentro para fora. Tentei continuar meus afazeres normais, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os utensílios da cozinha. A senhora olhou para os netos, que tinham parado de brincar e estavam ouvindo cada palavra. Naquela mesma noite, aconteceu a pior coisa de todas. Eu estava na cozinha preparando a janta quando ouvi a porta do porão se abrindo devagarzinho. Aquela porta pesada, que sempre rangia quando alguém abria, estava se movendo sozinha. Fiquei paralisada, com a faca na mão, ouvindo o barulho dos degraus rangendo como se alguém estivesse subindo. Cada degrau fazia um som diferente e eu conhecia bem aqueles sons depois de anos trabalhando naquela casa. Maria agarrou as bordas da cadeira com força. Então eu vi. Uma sombra apareceu na entrada da cozinha, alta e magra, se mexendo de um jeito que não parecia natural. A sombra não tinha forma definida, mas dava para perceber que tinha sido uma pessoa um dia. Ela ficou ali parada, como se estivesse me observando, e eu senti um frio na espinha que nunca tinha sentido antes. Era como se toda a temperatura da cozinha tivesse baixado de uma vez só. A velha fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. A sombra começou a se mexer pela cozinha, passando perto das panelas, tocando nos utensílios. Tudo que ela encostava ficava gelado. Eu podia ver o vapor saindo das coisas quentes quando ela passava por perto. E tinha um cheiro, o mesmo cheiro podre que eu tinha sentido no quarto do porão, só que mais forte.
As panelas que estavam no fogo começaram a fazer barulhos estranhos, como se a comida tivesse esfriado de repente. Maria se levantou novamente, dessa vez caminhando nervosamente pelo alpendre. Foi aí que eu entendi que aquela alma não estava em paz. Ela estava presa naquela casa, entre a vida e a morte, sem conseguir descansar. E parecia que ela queria me mostrar alguma coisa, me contar alguma coisa importante. A sombra foi até a janela e apontou lá para fora, para o lado do pomar. Apontou várias vezes, insistindo, até que eu entendi que ela queria que eu fosse lá. Era como se ela tivesse escolhido eu para ajudar ela a resolver alguma coisa pendente. A senhora parou na beirada do alpendre, olhando na direção que ela mesma tinha apontado. No outro dia de manhã, assim que amanheceu, fui até o pomar. Procurei por toda parte até encontrar o que a alma queria me mostrar. Debaixo da árvore de manga mais antiga tinha uma cruz pequena, feita de madeira, quase escondida pela grama alta. A cruz estava tão velha que mal dava para ver, mas quando limpei a terra consegui ler um nome: Helena Santos, 1952. A madeira estava carcomida e a tinta quase tinha sumido, mas ainda dava para entender as letras. Maria voltou para a cadeira, mas manteve-se na beirada do assento. Perguntei para Dona Conceição sobre Helena Santos e ela ficou branca que nem papel. Disse que Helena tinha sido uma empregada da família há muito tempo, antes mesmo dela casar com o seu Antônio. A moça tinha desaparecido de uma hora para outra, sem avisar nada, e nunca mais ninguém soube dela. Mas pelo jeito como a Dona Conceição falou, dava para perceber que ela sabia de mais coisa do que estava contando. Seus olhos fugiram dos meus quando ela disse isso. A velha olhou para os próprios pés, como se a próxima parte da história fosse a mais difícil de contar. Foi a própria alma da Helena que me contou o resto nas noites seguintes. Ela aparecia na cozinha sempre no mesmo horário, entre 10 e 11 da noite, e aos poucos fui entendendo a história toda. Helena tinha sido uma moça bonita e inteligente, que sabia ler e escrever melhor que muita gente da época. Ela tinha descoberto alguma coisa que não devia ter descoberto, algo sobre negócios sujos que o pai do seu Antônio fazia. Ela tinha ameaçado contar para a polícia, e por isso eles resolveram calar ela para sempre. Maria balançou a cabeça, como se ainda não acreditasse na maldade humana. Mataram a pobre moça e enterraram ela no porão, pensando que ninguém nunca ia descobrir. Fizeram uma cruz falsa no pomar para despistar, como se ela tivesse morrido de morte natural. Mas a alma dela ficou presa na casa, sofrendo todos esses anos, tentando contar a verdade para alguém. A Helena me mostrou através de visões como tinha sido assassinada. Foi uma morte horrível, lenta, cheia de sofrimento. A senhora se levantou e foi até a cozinha, voltando com um copo d'água. Durante 3 semanas, a Helena apareceu para mim todas as noites. Ela me mostrou onde estavam escondidos os documentos que provavam os crimes da família. Me ensinou onde encontrar outras evidências. Tinha cartas, recibos, anotações, tudo guardado numa caixa atrás de uma parede falsa no escritório. Parecia que ela só queria justiça, queria que a verdade viesse à tona. Às vezes, ela chorava, e eu podia sentir a tristeza dela como se fosse minha própria tristeza. Maria bebeu um gole d'água e continuou. A Helena também me contou sobre outras pessoas que tinham sumido ao longo dos anos. Ela não era a única vítima da família. Tinha sido uma operação que durava décadas, eliminando qualquer um que ameaçasse os negócios escusos deles. A alma dela carregava não só sua própria dor, mas a dor de todas as outras vítimas que nunca tiveram justiça. A velha senhora se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Quando o seu Antônio voltou da viagem, eu contei tudo para ele. Disse que sabia da Helena, do que tinha acontecido com ela, e que se ele não fizesse alguma coisa para botar a alma dela em paz, eu mesma ia procurar a polícia.
Ele ficou desesperado, chorando que nem criança, dizendo que não tinha sido ideia dele, que tinha sido obrigação pelo pai. Disse que tinha tentado esquecer, mas que os fantasmas do passado nunca deixavam ele em paz. A velha senhora voltou para a cadeira, agora mais calma. O seu Antônio me levou até um advogado de confiança e nós fizemos um acordo. Ele ia reparar os erros da família da melhor forma possível, sem necessariamente envolver a polícia, que podia complicar a situação para muita gente inocente. No final das contas, nós transferimos os restos da Helena para um cemitério de verdade, com enterro direito e tudo. O seu Antônio pagou por uma missa e uma lápide bonita e ainda deu dinheiro para a família dela, que morava em outro estado e nunca tinha sabido o que realmente aconteceu. Maria sorriu pela primeira vez desde que começou a contar a história. Mas o mais interessante é que, depois que a Helena foi enterrada direito, a fazenda toda mudou. As plantas começaram a crescer melhor, os animais ficaram mais saudáveis e até mesmo o clima da casa ficou mais leve. Era como se um peso gigante tivesse sido tirado de cima de todo mundo. O próprio ar parecia mais puro, mais fácil de respirar. A senhora voltou a descascar milho, agora com as mãos firmes. O seu Antônio se tornou um homem diferente depois disso. Começou a tratar os empregados melhor, fez várias melhorias na fazenda e, sempre que podia, ajudava pessoas necessitadas. Construiu uma escola na cidade vizinha e um posto de saúde, tudo sem querer aparecer, como se estivesse tentando compensar os erros do passado. Acho que carregar aquele segredo por tantos anos tinha deixado ele meio doente por dentro. Maria olhou para as crianças que tinham voltado a brincar, mas ainda prestavam atenção na história. E eu aprendi uma coisa importante com tudo isso, que os mortos só assombram quando não conseguem descansar em paz. A Helena não era uma alma ruim. Era só uma pessoa que tinha sofrido uma injustiça e queria que alguém soubesse a verdade. Quando a verdade veio à tona e ela foi tratada com o respeito que merecia, ela pôde finalmente seguir seu caminho. Na última noite que ela apareceu para mim, ela estava diferente, mais clara, quase brilhando, e eu soube que ela tinha encontrado a paz. A velha fez uma pausa, observando o céu que começava a escurecer. Por isso que eu sempre digo, quando alguém morre, tem que ser tratado com dignidade, seja quem for. Porque a alma que não encontra paz pode ficar vagando por muito tempo, procurando alguém que queira ouvir sua história. E às vezes, essa alma pode escolher você para ser a pessoa que vai ajudar ela a encontrar a paz que tanto procura. É uma responsabilidade grande, mas também é uma honra poder ajudar alguém a descansar em paz. Maria terminou de descascar o último milho e se levantou da cadeira. Nunca mais voltei naquela fazenda depois que saí de lá, mas soube que ela prosperou muito. Dizem que é uma das propriedades mais produtivas da região e que a família do seu Antônio se tornou conhecida pela generosidade e honestidade nos negócios. Às vezes eu penso que a Helena, lá do céu, deve estar feliz em ver que sua morte não foi em vão, que serviu para transformar aquela família para melhor. A senhora juntou as palhas do milho numa bacia e olhou para a escuridão que começava a tomar conta do terreiro. Tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém até hoje. Depois que tudo se resolveu, eu voltei naquele quarto do porão uma última vez. O buraco tinha sido tapado, o chão estava limpo, mas quando coloquei a mão na terra, senti uma paz que nunca tinha sentido antes. Era como se o lugar tivesse sido abençoado, como se toda a energia ruim tivesse ido embora, junto com a alma da Helena. A noite tinha chegado e Maria acendeu a luz do alpendre antes de entrar para casa. Mas antes de fechar a porta, ela olhou para as estrelas e sussurrou uma oração pela alma da Helena, como fazia todas as noites desde aquela época. Porque algumas histórias ficam com a gente para sempre, e algumas pessoas nunca saem do nosso coração, mesmo depois de tantos anos.
E a Helena, mesmo depois de morta, tinha conseguido fazer mais bem no mundo do que muita gente viva consegue fazer numa vida inteira.